Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 37. Alô, Ralph, disse entre os dentes apertados, sem olhar para ele. Alô, Maddie. Traga a mala para dentro. Gostaria de tomar uma xícara de chá? Enquanto falava, ela entrou na frente dele, na sala de estar, ainda sem fitá-lo. Seria ótimo, disse ele em tom tão artificial quanto dela. Ele seguiu-a até a cozinha e ficou observando-a ligar uma cafeteira elétrica, encher o bule com água de um pequenino aquecedor acima da pia e ocupar-se em tirar xícaras e pires do guarda-comida. Quando ela lhe estendeu a grande lata de biscoitos Arnott, ele tirou 2 punhados de biscoitos e colocou-os num prato. A cafeteira ferveu, ela despejou a água quente do bule, deitou uma colher de chá solto dentro dela e encheu-a de água borbulhante. E enquanto levava o prato de bolinhos e o bule, ele a seguiu com as xícaras e os pires de volta à sala de estar. Os 3 aposentos haviam sido construídos um ao lado do outro, de modo que o quarto de dormir se abria de um lado da sala de estar e a cozinha se abria do outro. O banheiro ficava além da cozinha. Isso queria dizer que a casa tinha 2 varandas, uma que dava para a estrada, outra para a praia. O que, por sua vez, significava que cada um deles tinha um lugar para onde olhar, sem ter de olhar um para o outro. A noite caíra com uma brusquidão tropical, mas o ar que passava através das portas de correr escancaradas vinha cheio do barulho das águas, da arrebentação distante no Recife, das idas e vindas do vento quente e suave. Tomaram o chá em silêncio, embora nenhum deles conseguisse comer um biscoito, e o silêncio prolongou-se depois que o chá se acabou. Ele desviando o olhar para ela mantendo o seu fixado na exuberância de uma palmeira anã do outro lado da varanda que dava para a estrada. — O que aconteceu, Maddie? Perguntou ele com tanta suavidade e ternura que o coração dela se pôs a bater, frenético, e parecia morrer de tanta dor. Era a velha pergunta do homem à menininha. Ele não viera a Matlock ver a mulher. Viera ver a criança. Amava a criança, não a mulher. Odiara a mulher desde que esta principiara a existir. Os olhos dela buscaram os dele, atônitos, ultrajados, furiosos. Mesmo agora. Parada no tempo, ela olhou para ele de tal modo que ele foi obrigado a ver, com a respiração presa, assombrado, a mulher adulta nos olhos de vidro. Os olhos de Maddie. Meu Deus, os olhos de Maddie. Ele fora sincero no que dissera a Annie Miller. Só queria vê-la, nada mais. Embora a amasse, não pretendia ser seu amante. Só queria vê-la, conversar com ela, ser seu amigo, dormir no sofá da sala de estar enquanto tentasse, mais uma vez, desenterrar a raiz principal do eterno fascínio que ela exercia sobre ele, supondo que, se pudesse vê-lo totalmente exposto, obteria os meios espirituais para erradicá-lo. Fora-lhe difícil ajustar-se a uma Maddie com seios, cintura, ancas, mas fizera-o porque, ao olhar para os olhos dela, via luzir neles, como na chama da lamparina de um santuário, a sua Maddie. Uma mente e um espírito de cuja atração nunca mais se libertara desde que a vira pela primeira vez, ainda inalterada no interior daquele corpo tristemente alterado. Mas enquanto lhe visse molhar a prova da sua continuada existência, aceitaria o corpo alterado, disciplinaria a sua atração por ele. E, examinando seus próprios desejos e sonhos em relação a ela, nunca duvidara de que ela quisesse fazer o mesmo, até o dia em que ela se voltara contra ele, como uma gata ferida, por ocasião do nascimento de Justine. Mesmo então,
depois que a cólera e a mágoa morreram nele, atribuíra-lhe a explosão ao sofrimento, mais espiritual do que físico. Mas agora, vendo-a por fim como ela era, foi-lhe possível localizar no tempo e no espaço o momento em que ela se desfizera das lentes da infância e colocara-as de mulher. O intervalo no cemitério de Drogheda, depois da festa de aniversário de Mary Carson, quando ele lhe explicara por que não podia dar-lhe nenhuma atenção especial, pois as pessoas podiam imaginá-lo interessado nela como homem. Ela o fitara com uma expressão nos olhos que ele não compreendera. Depois desviara a vista e, quando se voltara, a expressão se fora. E ele via agora que, a partir daquele momento, ela pensara nele de modo diferente. Ao beijá-lo, não o fizera movida por uma fraqueza passageira, para depois voltar a pensar nele como sempre, como ele pensava nela. Ele perpetuara as próprias ilusões, alimentara-as, guardara-as em seu inalterado estilo de vida da melhor maneira possível, usara-as como instrumento de tortura. Ao passo que, durante todo esse tempo, ela sublimara o amor que lhe votava com objetivos de mulher. Sim, ele o reconhecia, desejara fisicamente desde o primeiro beijo, mas o desejo nunca o atormentara como o atormentara o amor. Via-os separados e distintos, não como facetas da mesma coisa. E ela, pobre criatura incompreendida, nunca sucumbira a esse tipo de loucura. Naquele momento, se houvesse algum modo de sair da ilha de Matlock, ele teria fugido dela como Orestes das Eumênides. Mas não era possível deixar a ilha, e ele teve a coragem de permanecer diante dela, em lugar de pôr-se a andar sem destino pela noite afora. Que posso fazer? Como reparar o que fiz? Eu a amo, e se a amo, amo-a tal e como é agora, e não como foi numa fase juvenil de sua vida. São as coisas de mulher que sempre amei nela, o modo de carregar o fardo. Portanto, Ralph de Bricassart, tire os seus androlhos, veja como ela realmente é, e não como era há muito tempo. Há 16 anos, há 16 longos anos. Tenho 44 e ela 26. Nenhum dos dois é criança, mas eu sou muito mais imaturo do que ela. Você julgou que tudo estava resolvido no minuto em que desci do carro de Rob, não é verdade, Mad? Supôs que eu acabara cedendo. E a primeira coisa que fiz, antes que você tivesse tempo de tomar fôlego, foi lhe mostrar que estava completamente enganada. Rasguei o tecido da sua ilusão como se rasga um trapo velho. Um trapo velho e sujo. Oh, Mad, que foi que eu lhe fiz? Como pude ser tão cego, tão egocêntrico? Só consegui, vindo vê-la, cortá-la em pedacinhos. Todos estes anos temos nos amado sem nos entendermos. Ela continuava olhando para os olhos dele com os seus cheios de vergonha, mas à proporção que as expressões se sucediam no rosto de Ralph, até a última, de piedade sem esperanças, ela pareceu compreender a magnitude do seu erro, o horror do seu engano. E mais do que isso, compreendeu que ele estava a par de tudo. Vá, corra, corra, Mad, saia daqui com o resto de orgulho que ele lhe deixou. O mesmo foi pensar que agir. Mad levantou-se da cadeira e voou para fora. Mas antes que chegasse à varanda, ele a segurou, de modo que o ímpeto da sua fuga fê-la girar sobre si mesma, e ela acabou batendo nele com tanta força que ele cambaleou. Nesse momento, a luta estafante para conservar a integridade de sua alma e a longa pressão feita pela vontade para sufocar o desejo perderam toda a importância. Em alguns instantes, ele vivera existências. Toda essa força jazia latente, adormecida, e necessitava apenas do detonar de um toque para provocar um caos em que a mente se submetia à paixão e a vontade da mente se extinguia diante da vontade do corpo. Os braços dela subiram para cingir-lhe o pescoço. Os braços dele envolveram-na nas costas, em espasmos.
Ele inclinou a cabeça, tateou com a boca à procura dos lábios dela, encontrou-os. Lábios que já não eram uma lembrança inoportuna, indesejável, mas algo real. Braços que o enlaçavam como se ela não pudesse suportar a ideia de deixá-lo partir. O modo com que ela parecia perder até a sensação dos próprios ossos, e ela escura como a noite, lembrança e desejo entrelaçados, lembrança indesejável e desejo inoportuno. Os anos que ele devia ter ansiado por aquilo, ansiado por ela e negando-lhe o poder, guardando-se até a ideia de que ela fosse mulher. Carregou-a para a cama, ou ambos caminharam até lá. Não sei. Ele supunha que devia tê-la carregado, mas não podia ter certeza. Só sabia que ela estava lá, em cima da cama, e que ele estava lá, em cima da cama. A pele dela sob as mãos dele. A pele dele sob as mãos dela. Ai, meu Deus, minha Mad, como foi possível que me criassem desde pequeno com a ideia de que você era profanação? O tempo parou de bater e pôs-se a fluir. Arremessou-se a ele até perder o significado, transmudado na profundidade de uma dimensão mais real do que o tempo real. Ele a sentia e, no entanto, não a sentia. Pelo menos não a sentia como entidade separada, desejando fazer dela finalmente e para sempre uma parte de si mesmo. Um enxerto que era ele próprio e não uma simbiose em que ela figurasse como um elemento distinto. Nunca mais ignoraria o arfar dos seios, da barriga e das nádegas, nem as dobras e as fendas existentes entre elas. Ela fora feita para ele, pois ele a fizera, por 16 anos, a afeiçoara e modelara, sem saber que o fazia, e muito menos por que o fazia. E esqueceu-se de que um dia se desfizera dela, que outro homem mostrara a ela o fim do que ele começara para si, do que ele sempre pretendera para si, pois ela era a sua ruína, sua rosa, sua criação. Um sonho de que ele jamais despertaria enquanto fosse homem e tivesse um corpo de homem. Ah, meu Deus, eu sei porque aguardei como ideia e como criança dentro de mim, depois de tanto tempo em que ela, crescendo, deixara de ser ideia e criança. Mas por que essas coisas têm de ser aprendidas desse jeito? Porque ele compreendia finalmente que o que ambicionara ser não era um homem, nunca um homem, senão algo muito maior, que transcendia o destino do homem. Apesar disso, seu destino estava aqui, debaixo de suas mãos, palpitante e vivo com ele, o seu homem. Um homem para sempre. Senhor, não poderias ter me evitado isso? Sou um homem, nunca serei Deus. Foi uma ilusão a vida em busca da divindade. Seremos os padres todos iguais, ansiando por ser Deus, abjurando o único ato que prova irrefutavelmente que somos homens? Envolveu-a com os braços e contemplou com os olhos marejados de lágrimas o rosto imóvel, francamente iluminado. Viu abrir-se-lhe a boca como um botão de rosa, arfar, tornar-se um círculo indefeso e maravilhoso de prazer. Os braços e as pernas dela o envolviam, cordas vivas que o ligavam a ela e que o atormentavam, sedosas e insinuantes. Ele colocou o queixo no ombro dela e encostou o rosto na suavidade do seu rosto. Entregou-se ao impulso alucinante, exasperante do homem engalfinhado com o destino. Sua mente girou, escorregou, tornou-se inteiramente escura e ofuscamente luminosa. Por um momento, se sentiu dentro do sol. Depois o brilho foi diminuindo, acinzentou-se e esvaeceu-se. Isso era ser homem. Não poderia ser mais. Não era essa, porém, a origem da dor. A dor estava no momento final, no momento finito, na percepção vazia e desolada. O êxtase é fugaz. Ele não poderia deixá-la ir agora que a tinha. Fizera-a para si.
Por isso, agarrou-se a ela como um náufrago se aferra a um pedaço de tábua no mar solitário. E logo animado, subindo de novo com a maré que se lhe tornara rapidamente familiar, sucumbiu ao destino inescrutável que é o destino do homem. Que era o sono? Maddie refletia. Uma bênção, uma trégua da vida, um eco da morte, um pesadíssimo fardo? Fosse o que fosse, ele se entregara ao sono e jazia com o braço sobre ela e a cabeça ao lado do ombro dela, possessivo até nessa hora. Ela também estava cansada, mas recusava-se a dormir. De certo modo, temia que se afrouxasse o domínio sobre a consciência, ele talvez já não estivesse lá quando ela tornasse a ativá-la. Dormiria mais tarde, depois que ele despertasse e a bela boca reservada pronunciasse as primeiras palavras. O que lhe diria a ele? Lamentaria o que acontecera? O prazer que ela lhe dera fora digno do que ele abandonara? Durante tantos anos ele o combatera e a fizera combater com ele, que mal podia acreditar que ele tivesse afinal deposto as armas. Mas ouvira coisas ditas por ele no meio da noite e no meio da dor, que lhe apagavam a longa negação dela. Maddie sentia-se imensamente feliz, mais feliz do que se lembrava de já ter sido alguma vez. Desde o momento em que ele a puxara da porta fora, tudo um poema corporal, uma coisa de braços, de mãos, de pele, de prazer total. Fui feita para ele, só para ele. Por isso sentia tão pouco com Luke. Sustentada, além dos limites de resistência, pela maré do seu corpo, só podia pensar que dar a ele tudo o que pudesse era mais necessário a ela do que a própria vida. Cumpria que ele nunca o lamentasse, apesar do seu sofrimento. Momentos houvera em que ela acreditara senti-lo, como se o sofrimento fosse seu, o que só contribuía para a sua felicidade, pois havia alguma justiça no sofrimento dele. Ralph estava acordado. Ela olhou para os olhos dele, e no azul desses olhos viu o mesmo amor que a aquecera, que lhe dera um propósito desde a infância. E com ele um nublado cansaço, não do corpo, mas da alma. Ele estava pensando que durante toda a sua vida nunca despertara na mesma cama ao lado de outra pessoa. Aquilo, de certo modo, era mais íntimo que o ato sexual que o precedera, uma indicação explícita de vínculos emocionais, um aderir a ela. Leve e vazio como o ar tão inebriante, cheio de maresia e de vegetação inundada de sol, ele deixou-se levar por algum tempo nas asas de uma espécie diferente de liberdade. O alívio de renunciar à missão de combatê-la, a paz de ter perdido uma guerra longa e incrivelmente sangrenta, achando a rendição muito mais doce do que as batalhas. Travei com você uma tremenda luta, minha Maddie. No fim, todavia, não são os seus fragmentos que tenho de colar uns aos outros, mas os cacos desconjuntados de mim mesmo. Você foi colocado em minha vida para me mostrar o quanto é falso e presunçoso o orgulho de um padre da minha espécie. Como Lúcifer, aspirei ao que pertence somente a Deus, e como Lúcifer caí. Eu tinha a castidade, a obediência e até a pobreza antes de Mary Carson. Mas até hoje cedo, jamais conhecera a humildade. Senhor, se ela não significasse nada para mim, isso seria mais fácil de suportar. Mas às vezes acho que a amo muito mais do que a ti. E isso também faz parte da tua punição. Não duvido dela, mas de ti? Um truque, um fantasma, uma pilhéria. Como posso amar uma pilhéria? E contudo, amo. Se eu pudesse recobrar minhas energias, iria nadar um pouco e depois prepararia o desjejum, disse ele, louco por dizer alguma coisa, e sentiu o sorriso dela de encontro ao peito. Encarregue-se da natação que eu me encarrego do desjejum. E olhe que aqui não há necessidade de vestir roupa alguma, não aparece ninguém. É mesmo para isso. Ele pôs os pés fora da cama, sentou-se e espreguiçou-se. Uma linda manhã. Eu gostaria de saber se isso não será um presságio. Já a dor da separação, só porque ele saltara da cama.
Ela permaneceu deitada a observá-lo, enquanto ele se dirigia às portas de correr que abriam para a praia. Transpôs-lhe a soleira e se deteve. A seguir, voltou-se e estendeu a mão. Não vem comigo? Podemos preparar juntos o de jejum. A maré estava alta, o Recife coberto, o sol matutino aquecia, mas o vento irrequieto do verão era frio. A relva grosseira emitia tentáculos pelo meio da areia que se desfazia e que era tão pouco parecida com a areia, onde caranguejos e insetos disparavam depois de pequenos furtos. Sinto como se nunca tivesse visto o mundo antes, disse ele, arregalando os olhos. Maddie agarrou-se à sua mão, sentia-se confortada e achava este resultado ensolarado, mas incompreensível que a realidade cheia de sonhos da noite. Seus olhos demoraram-se nele, doendo. Um tempo imemorial, um mundo diferente. Por isso ela disse, este mundo não. Como poderia já tê-lo visto? Este é o nosso mundo, e o será enquanto durar. E Luke, como é? Perguntou ele ao desjejum. Ela inclinou a cabeça para um lado, refletindo. Menos parecido com você do que eu costumava achar, porque naqueles dias eu sentia mais a sua falta. Não me acostumara a viver sem você. Creio que o desposei por causa da semelhança. De qualquer maneira, eu decidira casar com alguém, e ele estava bem acima do resto. Não me refiro ao valor, nem à gentileza, nem a nenhuma dessas coisas que se supõe que as mulheres gostam de encontrar no marido. Mas há algo que não consigo definir direito, a não ser talvez que ele é como você. Também não precisa de mulheres. O rosto dele contraiu-se. É assim que você me vê, Maddie? Quer que eu seja franca? Creio que sim. Nunca compreenderei por quê, mas creio que sim. Qualquer coisa em Luke e em você faz todos acreditarem que precisar de mulher é uma fraqueza. Não estou falando em dormir com ela, estou falando em precisar de verdade. E compreendendo isso, você ainda assim nos quer? Ela deu de ombros e sorriu com ar de piedade. Ora, Ralph, não digo que não é importante, e isso de certo me causou muita infelicidade, mas as coisas são assim. Eu seria uma boba se me consumisse tentando erradicar o que não pode ser erradicado. O melhor que posso fazer é explorar a fraqueza e não ignorar-lhe a existência. Porque eu gosto e preciso também. E, aparentemente, gosto e preciso de gente como você e Luke, pois, do contrário, não me teria ralado por vocês como me ralei. Teria casado com um homem direito, bom, simples como meu pai, alguém que gostasse e precisasse de mim. Mas creio que há um quê de sanção em todo homem. E em homens como você e Luke, esse quê é mais pronunciado. Ele não parecia absolutamente insultado, estava sorrindo. Minha sábia Maddie, isso não é sabedoria, Ralph. É apenas bom senso. Não sou muito sábio e você sabe disso. Mas veja, meus irmãos, duvido que os mais velhos acabem casando algum dia, ou mesmo que tenham namoradas. São extremamente tímidos, têm pavor do poder que uma mulher possa exercer sobre eles e estão totalmente concentrados em mamãe. Os dias seguiram-se aos dias, as noites seguiram-se às noites. Até as pesadas chuvas de verão eram belas quando eles as arrostavam nus a passear ou ficavam a ouvi-las batendo no telhado de ferro, tão quentes e cheias de carícias quanto o sol. E quando o sol saía, passeavam também, ou na praia, ou nadavam, pois ele a estava ensinando a nadar. Às vezes, quando ele não se sabia observado, Maddie observava-o e tentava desesperadamente imprimir-lhe o rosto no cérebro, lembrando-se de que, apesar do amor que dedicara a Frank, a imagem dele, o jeito dele, se nublara com o passar dos anos. Havia os olhos, o nariz, a boca, as assombrosas mechas brancas no cabelo preto, o corpo longo e rijo que conservara a esbeltez e a tensão da mocidade, embora estivesse um pouco mais duro, menos elástico. E ele se voltava e a surpreendia ao observá-lo, com uma expressão de pesar acossado, um olhar condenado.
Ela compreendeu a implícita mensagem, ou supôs havê-la compreendido. Ele precisa ir, voltar à igreja e às suas obrigações. Nunca mais com o mesmo espírito, talvez, porém mais capaz de servir, pois só os que tropeçam e caem conhecem as vicissitudes do caminho. Um dia, quando o sol descer o suficiente para ensanguentar o mar e manchar a areia de coral de um amarelo enevoado, e ambos continuavam deitados na praia, ele voltou-se para ela. Mad, nunca fui tão feliz, ou tão infeliz. Eu sei, Ralph. Acredito que saiba. Será porque a amo? Você não é muito fora do comum, Mad, e todavia não é nada comum. Terei percebido isso durante todos estes anos? Creio que sim. Minha paixão pelo cabelo ticianesco. Mal sabia eu aonde me levaria. Eu a amo, Mad. Você vai partir? Amanhã. É preciso. Meu navio zarpa para Gênova daqui a menos de uma semana. Gênova? Roma, para ser mais exato. Por muito tempo, talvez para o resto da vida, não sei. Não se preocupe, Ralph. Eu deixarei partir sem estardalhaço. Meu prazo também está se esgotando. Vou deixar Luke voltar para a Drógueda. Meu Deus, mas não por causa disso, por minha causa. Não, é claro que não, mentiu ela. Eu já tomara a decisão antes de você chegar. Luke não me quer nem precisa de mim, não sentirá minha falta. Mas eu preciso de um lar, de algo meu, e creio que Drógueda será sempre esse lugar. Não é justo que a pobre Justine cresça numa casa em que sou a criada, embora eu saiba que Anne e Lud não me consideram uma criada. Mas é assim que me considero, e assim Justine me considerará quando tiver idade suficiente para compreender que não tenho um lar normal. De certo modo, ela nunca terá um lar normal, mas preciso fazer por ela tudo o que me for possível. Por isso voltarei para a Drógueda. Eu escreverei, Mad. Não escreva. Acha que preciso de cartas depois disto? Não quero que haja entre nós nada que possa pô-lo em perigo, caindo em mãos de pessoas sem escrúpulos. Por isso, sem cartas. Se você um dia estiver na Austrália, será natural e normal que visite Drógueda, embora eu o esteja divertindo, Ralph. Pense muito antes de fazê-lo, pois só há 2 lugares no mundo em que você me pertence antes de pertencer a Deus. Aqui em Matlock e em Drógueda. Ele puxou-a para junto de si e aninhou-a entre os braços, acariciando-lhe o cabelo cintilante. Mad, eu queria de todo o coração poder casar com você e nunca mais me separar de você. Não quero deixá-lo. E, de certo modo, nunca voltarei a me libertar de você. Seria melhor se não tivesse vindo a Matlock. Mas não podemos mudar o que somos, e talvez seja melhor assim. Conheço agora coisas a meu respeito que jamais conheceria nem enfrentaria se não tivesse vindo. Melhor lutar com o conhecido do que com o desconhecido. Amo-a, sempre a amei e sempre a amarei. Nunca se esqueça disso. No dia seguinte, Rob apareceu pela primeira vez desde que Ali deixara Ralph e esperou, paciente, que eles se despedissem. Não eram, obviamente, recém-casados, visto que ele chegara depois dela e estava partindo antes. Mas não deviam ser amantes. Eram casados, e isso estava escrito flagrantemente neles. Queriam-se muito um ao outro, muito mesmo, como ele e a sua patroa. Uma grande diferença de idade, que aliás contribuía para aprimorar o casamento. Adeus, Mad. Adeus, Ralph. Cuide-se. Eu me cuidarei, e você também. Ele inclinou-se para beijá-la, apesar da sua resolução. Ela agarrou-se a ele, mas quando ele a tirou das mãos dela, do seu pescoço, ele as colocou rigidamente nas costas e ali as conservou. Ralph entrou no automóvel e sentou-se enquanto Rob dava marcha ré para virar o carro. Em seguida, ficou olhando para a frente pelo para-brisa, sem olhar para trás uma única vez. Poucos homens poderiam fazer isso, refletiu Rob, que nunca ouvira falar em Orfeu. Seguiram em silêncio pela floresta tropical e chegaram, por fim, ao lado de Matlock, que olhava para o mar e para o comprido desembarcadouro.
Quando apertaram as mãos um do outro, o Robbie olhou para o rosto dele, espantado. Nunca vira olhos tão humanos nem tão tristes. O alinhamento desaparecera para sempre do olhar do arcebispo Ralph. Quando Madge voltou a Hemlock, Annie logo compreendeu que a perderia. Sim, era a mesma Madge, mas de certo modo muito mais que ela. Fosse o que fosse que o arcebispo Ralph tivesse dito a si mesmo antes de ir para Matlock, as coisas ali se haviam passado, afinal, do jeito de Madge e não do jeito dele. Antes tarde do que nunca. Informações adicionais das partes 37 a 39. Informações da parte 37. Eumênides é a terceira peça que encerra a trilogia Orestia. Ela foi encenada pela primeira vez no ano de 458 a.C. Na peça Eumênides, a cólera de Clitemnestra, mãe de Orestes e morta por ele mesmo, numa outra peça da trilogia, se materializa nas Fúrias, seres mitológicos vingativos que vão atrás de Orestes pelo que ele cometeu. As Fúrias são responsáveis pela loucura de Orestes e somente ele pode vê-las. Sansão era da tribo de Dan, dotado de uma força sobre-humana que foi usada para salvar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. Orfeu. Orfeu era um músico, poeta e profeta lendário na religião grega antiga. As principais histórias sobre ele são centradas em sua habilidade de encantar todas as coisas vivas e até mesmo pedras com sua música. Na parte 38 não tem nada a ser acrescentado e aí começa a parte quinta, que vai de 1938 a 1953, tem o título de Fio. Então agora as informações da parte 39. Giotto se refere a Giotto di Bondone, que viveu entre 1267 e 1337. Ele foi um pintor e arquiteto italiano. Rafael, que se trata de Rafael Sanzio. Ele nasceu em 1483 e morreu em 1520. Também foi um pintor e arquiteto italiano. Botticelli, ou Sandro Botticelli, que viveu entre 1445 e 1510, foi um pintor italiano. Fra Angelico. O nome dele é Giovanni de Fiesoli, que foi cognominado como Angélico. Viveu entre 1395 e 1455. Ele foi um pintor italiano que foi beatificado pela Igreja Católica. Anel de rubi. É o anel usado por cardeais e que simbolizam a união entre o cardeal e a Igreja Católica. Murano. É uma ilha na região do Vêneto, na Itália, famosa pelo seu artesanato em vidro.